Olá, abençoados e abençoadas! Estamos de volta com mais um vídeo e hoje vamos falar aí, comentar um pouco sobre as pós-eleições, o novo presidente eleito, qual a nossa posição como cristão diante disso, qual a minha visão a respeito dos manifestos e protestos que estão ocorrendo aí contra a posse do presidente eleito. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já clica em se inscrever, me ajuda aí, rumo aos 1000 inscritos e dá aquele like, tá bom? Então, sem demoras, simbora para mais um vídeo. Bom, gente, já saiu o resultado aí dessas eleições. Não foi aquilo que eu queria, que eu esperava. E acredito que também não foi o resultado que muitos que me acompanham aguardavam, né? Mas aí nós estamos agora acompanhando o pós-eleição, tudo aquilo que está acontecendo, né? Nós vemos que o presidente eleito, ainda não me atualizei concernente àquilo que ele está fazendo. Eu sei que a última notícia que eu tive é de que ele tinha saído em viagem para curtir a lua de mel. E o vice dele, né, o Geraldo Alckmin, ficou para realizar todo o procedimento de transição. O presidente, o nosso presidente atual, né, que foi o candidato adversário, se pronunciou rapidamente após esse processo, se pronunciou depois referente às manifestações e no momento ele continua quieto, né? Vamos falar assim, ele continua em silêncio na dele. Algumas informações que nós vemos, acompanhamos, é que ele está auxiliando aí nessa transição, né? O que tem repercutido, o que tem acontecido, né? São muitas pessoas que estão indo para as ruas em todo o Brasil protestando, né, se manifestando contra o processo que ocorreu, né? E assim, quando a gente fala numa visão natural das coisas, Miriam, você apoia ou você é contra? Quando a gente fala de uma visão natural das coisas, o que nós vemos? Nós vemos que todo o processo, ele ocorreu de uma forma injusta, né? A mídia e todos os envolvidos nesse processo não foram imparciais, que é o certo, né? Você tem que ser imparcial, você não pode demonstrar você está de um lado ou do outro, até porque os envolvidos, né, podem também influenciar na decisão final. Quem deve decidir, quem deve observar e analisar é o povo, não pode haver interferência, né? E, gente, sério, o Tribunal Eleitoral se envolveu demais nessas eleições, gente. Eu nunca vi isso. Olha que eu não tenho, né, muita experiência de vida, tenho um bocado, tá? Que eu não sou tão novinha, não. Mas eu nunca vi o Tribunal Eleitoral se envolver, interferir, né? Tanto numa eleição quanto ele interferiu nessa e ainda está interferindo. Sim, ainda está interferindo. Então, assim, muitas coisas estão fora do comum aqui no Brasil, vamos dizer. Muitas coisas estão fora do comum, né? Parece que não existem mais outros poderes, parece que não existem mais outros meios, somente o Tribunal Eleitoral está tomando todas as decisões, concernente a todas as áreas. E isso é algo que realmente é muito estranho, né? Independente do lado que você esteja, eu espero que você esteja vendo isso, que isso é muito nítido, tudo bem? Então, toda essa imparcialidade gerou o quê? Gerou um sentimento de injustiça em todas as pessoas. Tanto seria, por exemplo, se o presidente eleito tivesse sofrido isso, eu tenho certeza que as pessoas que o apoiavam
teriam esse sentimento de injustiça também, né? E não é somente o sentimento de injustiça do resultado, mas o sentimento de injustiça do processo, né? Um sentimento de injustiça referente ao processo e à questão que está ocorrendo no nosso Brasil. Por quê, gente? Porque quando a gente fala em democracia, a gente fala no fato da liberdade, né? Que é algo que está totalmente mudando no Brasil, né? Esse termo de democracia ele está totalmente mudando-se no nosso país, não é? Não sei se vocês acompanharam, mas todos aqueles que estavam apoiando o nosso atual presidente, porque ele ainda até o dia 31 de dezembro, ele ainda continuará sendo o nosso presidente, todos eles tiveram suas contas banidas, estão sendo perseguidos, né? Então, assim, esse processo todo gerou esse sentimento nas pessoas que fez com que as pessoas fossem até as ruas, não é? Parte de algumas pessoas tem sim seu futuro comprometido, tem algumas coisas que para elas são importantes e com o novo governo elas podem perder, né? Até por isso que elas vão às ruas, brigam, manifestam-se, né, de forma pacífica, que é um direito de todos, né? Ainda mais, né, que não está havendo total transparência nesse processo. Não está havendo total transparência que deveria ser, porque como é que você chega e diz não podem ser contestadas, porque é um processo democrático? Tá, mas se a gente não está conseguindo enxergar uma transparência nisso, nós podemos contestar, e você tem o dever de me apresentar a sua transparência, apresentar as provas, os relatórios e tudo, para que haja essa transparência, certo? Então, assim, essa é a minha visão natural das coisas, entendeu? Eu entendo as pessoas que estão indo nas ruas, estão manifestando, estão lutando por aquilo que elas estão indignadas. Agora, quando a gente fala da questão espiritual, a questão espiritual das coisas, nós sabemos que existem coisas que Deus ele permite acontecer, não é que seja da vontade dele, mas tem coisas que Deus permite acontecer. É que as pessoas fazem as suas escolhas e Deus permite acontecer. Não sei você, mas é algo que eu tenho visto, tenho acompanhado, que é a frieza espiritual. A frieza espiritual. A frieza nas igrejas, a frieza nos cristãos, sabe? O povo cristão, ele está muito acomodado, gente. Ele está muito acomodado. E as pessoas do mundo, os ímpios em si, o pecado tem se manifestado de uma tal forma que eu tenho certeza que está cheirando mal as narinas de Deus. É tanta coisa podre, é tanta coisa que está acontecendo, que Deus ele não está feliz. Deus não está feliz, sabe? E nós temos visto, não falo em todas as igrejas, porque ainda existem servos fiéis a Deus, ainda existem pessoas que buscam a presença do Senhor, ainda existem pessoas que oram, ainda existem pessoas que mantêm a sua fé em Cristo Jesus verdadeira. Mas existem uns que são cristãos só da boca para fora. São cristãos só porque frequentam a igreja. E nesse processo, nós vimos muito isso, porque pessoas que se diziam cristãos votaram no candidato eleito, entendeu? Então, assim, a igreja precisa despertar. A igreja precisa despertar. Eu acompanho algumas
publicações que as pessoas questionam, cadê as profecias que fizeram dizendo que o atual presidente ia ganhar? Cadê essas profecias? Cadê esses falsos profetas que profetizaram dizendo que ele ia ganhar? Olha aí, ele não ganhou. Eu não sei que profetas foram esses, eu não sei que profecias são essas que essas pessoas acompanharam. Mas as que eu acompanhei, foi dito que haveria algo que aconteceria no Brasil, que iria sacudir o Brasil, que Deus ia fazer algo para que houvesse uma faxina no país, no Brasil, uma faxina em altares, uma faxina nas igrejas, que Deus vai derrubar grandes. Foi essas profecias que eu acompanhei. Que Deus vai trazer um grande avivamento sobre o Brasil. Foram essas as profecias que eu acompanhei. E quando nós vamos para a Bíblia, a gente pega o povo de Israel. O povo de Israel, para que eles se voltassem para Deus, para que eles pudessem se reconciliar com Deus, para que Deus pudesse entrar com conserto no povo de Israel, Deus permitiu que aquele rei da Babilônia, que Nabucodonosor, que era um homem muito cruel, invadisse ali Judá, Jerusalém e levasse o povo cativeiro. Para que eles vissem que só Deus poderia salvá-los. Para que eles entendessem como era o mundo da Babilônia. Deus permitiu para que houvesse restauração em Judá, para que houvesse restauração em Jerusalém. Quantas pessoas, ambos os lados, tá, gente? Ambos os lados. Quantas pessoas agora estão clamando por Deus, clamando por um socorro de Deus, clamando por uma urgência de Deus? Quantas pessoas agora, nesse momento, estão se lembrando de Deus? Mas antes não lembraram, mas antes não foram às igrejas, mas antes não buscaram, mas antes não jejuaram. E agora Deus está permitindo esse momento para as pessoas buscarem, para as pessoas adorarem. Quantas nesse processo eleitoral, né? Muitas pessoas jejuando, muitas pessoas orando. Deus teve que permitir para que as pessoas buscassem a Deus. Mas sabe o que eu quero te dizer? Que esse buscar a Deus durante esse processo não pode ter ficado só lá. É durante toda a nossa vida. A gente tem que continuar orando, a gente tem que continuar jejuando, a gente tem que continuar buscando o nosso Deus. E entender que Deus nunca perde o controle da situação. Ah, Miriam, mas essa foi a vontade de Deus. Não. Não é a vontade de Deus. Foi permissão de Deus. Deus permitiu porque Ele nos deu livre-arbítrio e deu escolha. A gente escolhe, a gente arca com a consequência daquilo que a gente escolheu, né? E o que eu quero dizer para você é que esse momento é um momento de oração, é um momento de clamor. Porque nós não sabemos o que se seguirá para o ano que vem, o que se seguirá mais à frente. Que Deus abençoe o clamor na rua e o clamor que as pessoas estão levantando seja escutado. Que Deus venha com a interferência dele, que Deus venha com a providência dele, que Deus abençoe. Mas nós sabemos que virão tempos difíceis. Se o presidente eleito prosseguir, virá tempos difíceis. Porque a igreja que se levantou contra ele, entendeu? Se ele não prosseguir, esses manifestos vão afetar a economia. Então vai vir tempos difíceis da mesma forma. Então qual o nosso posicionamento como cristão? É não parar. Tem um louvor da Ludmilla que fala, né? Não parar de vigiar, não parar de adorar, não parar de interceder, não parar
Então, assim, não podemos parar de orar pelo nosso Brasil, não podemos parar de orar pela nossa nação. E um outro questionamento que nós vemos: eu tenho que perdoar esse presidente eleito? Engraçado, né? O bispo de Macedo, ele fez um vídeo, né, falando que pede perdão, tudo. E aí, né, o partido, eles falaram que rejeitam o perdão dele, não precisa do perdão dele. Tá bom, ok. Gente, nós temos que orar sim por ele, porque ele que vai governar a nação, né? Ele que vai governar a nação, nós temos que orar por ele para que Deus venha mudar o coração dele, para que Deus venha transformar a vida dele, porque só Deus pode fazer isso. Né? Nabucodonosor era um homem poderosíssimo e tinha as convicções dele. No final, Deus quebrou Nabucodonosor, Deus transformou Nabucodonosor. Deus pode sim mudar o homem, Deus pode fazer o que ele quiser, não é? Então nós, como cristãos, temos que orar sim. Temos que orar mesmo. E perdoar. Se a pessoa estiver disposta a mudar, se a pessoa estiver, né? Nós temos que perdoar. Mas eu quero te dizer uma coisa. O amor que o mundo prega não é o amor que Jesus pregava. O amor que o mundo prega é o seguinte: amar é deixar a pessoa do jeito que ela tá e aceitar tudo de errado que ela faz. Esse não é amor. O amor é eu sim amar o meu próximo, não ofendê-lo, respeitá-lo, mas eu não sou obrigada a concordar com as coisas erradas que essa pessoa faz, com as atitudes erradas que essa pessoa toma. Nós não podemos alimentar o ódio, jamais, nem contra as pessoas que elegeram ele, nem contra ele. Não podemos alimentar o ódio, que eu vejo muitas pessoas alimentando esse ódio. Não podemos, até porque nós somos a diferença nessa terra. E se vier um tempo difícil, vai ser um tempo necessário para que nós venhamos evangelizar essas pessoas. Nós temos que ser a diferença. Mas concordar com as coisas erradas, aí já fere o seu caráter de cristão. Então a mensagem que eu quero deixar aqui para você é: não pare de orar pela sua nação, não pare de orar pela nossa nação, não pare de jejuar. Eu fiz uma postagem no Instagram que fala que nós não podemos ser igreja de 4 em 4 anos. Nós temos que ser igreja eternamente. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, segue o Instagram. E aqui no YouTube já liberaram a aba comunidade. Então eu tô fazendo muitas postagens aqui no YouTube, tá bom? Então curte lá minhas postagens. Não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve. E que essa mensagem, não sei se todos vão gostar dessa mensagem que o Senhor Deus colocou no meu coração, mas é uma mensagem necessária. Continue orando. Não pare de orar. Vamos orar pelos que estão na rua para que Deus escute o clamor deles, para que Deus venha com a misericórdia dele. Vamos orar por nós e pela nossa nação. A nossa luta, a gente vence de joelhos. E ignore aqueles que zombam da nossa oração, porque tem muitos zombando da nossa oração, do nosso jejum e do nosso clamor. Ignora. Não entre em brigas, não entre em brigas desnecessárias. E não vamos alimentar o ódio, e sim a paz do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!